Então, queridas irmãs, vamos falar sobre arrumar a casa e já muito foi falado agora esta tarde sobre este assunto e vamos buscar uma passagem que fala-nos e tem lições para nós sobre este assunto. E por isso eu pedia que cada uma de vocês abrisse a vossa Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Se vocês já são crentes há algum tempo, este capítulo é muito vosso conhecido, porque tem aqui 3 parábolas muito conhecidas e nós vamos ler 10 versículos. Então, Lucas 15. E vou pedir a uma jovem irmã que leia estes 10 versículos, porque faz sentido eles serem todos seguidos. E a felizarda disso vai ser a Eva. Então, Lucas 15, versículo 1 a 10, por favor. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto os 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou fala a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Obrigada, Ana. Nós poderíamos ler o restante do capítulo, porque ele a seguir vai falar de uma parábola também muito vossa conhecida, certamente, que é o filho pródigo, chamada parábola do filho pródigo. E na prática, não sei se vocês repararam aqui no início do capítulo, quando o Senhor Jesus vai contar a parábola, ele chama isto tudo uma parábola. São 3 histórias com uma moral, com um objetivo. Por isso ele diz no versículo 3, e lhes propôs esta parábola, porque muitas vezes nos Evangelhos ele contava uma parábola e depois diz assim, e a seguir contou-lhe outra parábola, e depois a seguir contou outra parábola. Estas não, vêm todas de rajada, porque todas têm o objetivo de mostrar a loucura e o prejuízo que é alguém achar-se justo e que não precisa de arrependimento. E porquê é que ele diz isso? Porque no versículo 1 e 2 explica quem era a audiência que ele estava a falar e que estava a explicar. Eu estou-vos a pôr aqui a versão King James porque diz ali umas palavrinhas assim mais fortes. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores, e depois ele diz todos os pecadores quem eram? Como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam-se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Estes são os justos que não precisam de arrependimento. Achavam eles, mas no meio disto estavam perdidos. E quando Jesus tem esta plateia, ele vai-lhes dar parábolas em que ele mostra, assim com uns contrastes bem fortes e com umas cores bem derridas, que estes são os maus da fita e aqueles que eles estavam muito enojados que Jesus estivesse a contactar com eles são os heróis da fita. Então, nas 3 parábolas que estão todas encadeadas, nós temos 99 no sítio certo e uma fora do sítio. Na parábola das dracmas temos 9 que estavam no sítio certo e uma perdida. Na parábola do filho pródigo temos o filho no sítio certo, em casa com o pai, e o outro que fugiu, que estava perdido. Opostos. Facilmente, qualquer uma de nós aqui escolhia os bons
do lado esquerdo e os maus do lado direito. Jesus conta a história de maneira, os bons estão aqui do lado direito e aqueles que se acham justos e que não precisam de arrependimento estão no sítio errado. Ainda que possam ser maioria. Estão ali mais então, do que estão deste lado. Então agora vamos ver também que destas 3 histórias há uma figura da autoridade sempre. Há a história do pastor que tem autoridade sobre as ovelhas, há a história da mulher que era dona das dracmas e há a história do pai que era a autoridade dos filhos. E quando eles estão a representar essa autoridade, qualquer um dos 3, o pastor, a mulher e o pai, eles estão a representar e a projetar Deus, que é a autoridade suprema. Então revelam amor, eles revelam preocupação, ele procura com diligência. Os 3 não procuraram. Mesmo o pai que ficou em casa, ele viu à distância, ele não estava na sala sentado, ele estava cá fora, no átrio, a ver todos os dias quando é que o filho chegava. E por isso é que quando o viu, correu logo. Ninguém teve que o chamar. Vemos esta procura diligente e, acima de tudo, nunca desistir. Nosso Deus nunca desiste de ninguém, até ao último suspiro daquela pessoa. E mesmo quando a causa parecia perdida, uma ovelha perdeu-se no mato, perdeu-se não sei aonde, esquece lá isso, uma moeda agora perdeu-se em casa, onde é que eu vou achar? O filho foi para a distância, sei lá se ele alguma vez volta. Não havia causa perdida e nenhum dos 3 desistiu, até que teve aquilo que tanto desejava. E isto é o coração do nosso Pai, é o nosso coração de Deus, que nós nunca nos esqueçamos disso, que até aqueles casos que nós parecem-nos bicudos e complexos, nunca aquela pessoa se vai converter. Não há nuncas para Deus. E quando acontece uma alma se perder e ir parar ao inferno, vai depois de ter rejeitado muitas vezes Deus. Ela pode não ter percebido, mas Deus cercou-a sempre. Por isso é que Ele deu o seu amado Filho e por isso é que Ele luta por cada um individualmente. Seja a religião que for, tenha nascido na parte do globo que tenha nascido, seja a pessoa mais pequenina de idade, seja a mais velha, avançada na idade, Deus circula, procura incessantemente cada alma. Tínhamos sempre a certeza disso. Cada uma de nós é a prova disso. Ou vocês um dia ouviram falar de Deus e converteram-se? Há luta, há resistência, porque nós estávamos cegas, estávamos mortas e tem que ser Deus a procurar e instigar o coração de cada uma de nós. Qualquer uma de vocês deu luta a Deus, porque é assim a nossa velha natureza, porque é assim o nosso coração duro. Mas que bom é saber que Ele não desistiu de nós, nem desiste de ninguém, e sabemos nós fazê-lo assim também, não desistimos de ninguém. Nós vamos falar aqui dos três casos, aqui do caso da mulher. Até porque aquele vídeo falava também da mulher e porque nós somos mulheres. Então, nós conseguimos perceber a mente feminina, porque somos, e a história dela, ainda que seja uma história fictícia, porque isto é uma parábola, e sempre que Jesus contava uma parábola, ele não dava nomes às personagens, porque era uma história. Por isso também se diz que a história do rico e do Lázaro não é uma parábola, é uma história verdadeira, porque ele deu um nome à personagem. Todas as outras personagens falam um homem, uma mulher, um pai, e aqui é uma parábola, ele não dá nomes, mas esta mulher tem muito que nós podemos aprender com ela acerca de organizar as coisas, acerca de ter um plano, e ela mostrou ser inteligente. Ela descobriu um problema e ela foi à procura da solução. Que nós tenhamos uma mente ágil assim também para o ser. Vamos só dar aqui, vou-vos dar só aqui um bocadinho de contexto. Jesus, quando conta esta história, ele fala dos dracmas, e as dracmas era uma moeda grega. E foi até recentemente, já era este século, quando a Grécia mudou dos dracmas para o euro. Portanto, foi uma moeda que durou muito tempo. E o estranho aqui é Jesus não ter buscado uma moeda que circulava mais neles, como o dinário, que era a moeda romana. Era a mesma coisa que eu agora dizer-vos assim, olha, irmãs, isto custa não sei quantos dólares, em vez de dizer em euros, que é a moeda que nós todas usamos aqui. Mas estas duas moedas, tanto as dracmas como os dinários, tinham mais ou menos o mesmo valor.
e correspondia a um dia de trabalho. Portanto, o trabalhador trabalhava o dia todo, no final do dia recebia uma moeda destas. Mas mais do que o valor monetário, estas dracmas, e por isso elas serem 10, muito provavelmente tinham um valor sentimental para esta mulher. Porquê? Nós não temos a certeza, mas era um costume na altura que o pai oferecia à noiva, no dia do casamento, um colar com essas 10 moedas, as 10 dracmas, que era uma moeda de prata, e ela usava como colar, ou ela usava para enfeitar o cabelo, ou, por vezes, isto era quase como fosse o dote que o pai dava para ela para o casamento. Às vezes, quando não via esse dote da parte do pai, era o esposo que oferecia como prenda de casamento para a sua amada esse colar de dracmas. Então vocês conseguem imaginar que para aquela mulher aquilo era preciosíssimo. Era o fio que ela recebeu no dia do casamento dela, de uma pessoa amada, tenha sido o pai, tenha sido o esposo, quem quer que lhe tenha dado aquilo era preciosíssimo. E estava ela muito bem lá na vida dela quando dá conta que faltava uma. E ela sem saber há quanto tempo faltava uma, porque não foi na altura que caiu, senão é, olha, está aqui. Ela estava lá a arranjar só as... Uma, duas... Está-me a faltar aqui uma. Onde é que foi? Quando é que foi? Há quanto tempo? Imaginem o sofrimento dela. Isto só para vos dizer que sentimentos maus, como este que ela teve de perda, como este de tristeza, não são maus se isso nos levar à ação. O que é mau é se eu ficar ali. Ai, eu perdi uma, ai, eu perdi uma, ai, eu perdi uma. Aí é que é mau. Todos os sentimentos podem ser usados por Deus para fazer bem em nós, até mesmo os tristes. Nós não podemos é ficar a remoer naquilo, aquilo tem que empurrar. O movimento, este livro, que estávamos a falar deste médico que estava a aparecer aqui no vídeo, fala exatamente isso, que as emoções devem nos levar à ação. Sejam elas boas ou más, devem nos levar a alguma coisa. E quando não nos levam, é que elas estão perigosas, porque ficam estagnadas e estamos ali, estão a ver água parada, água suja, que não começa a cheirar mal, tem que levar à ação e tem que levar ao movimento. Então, este sentimento mau que ela teve, levou-a a uma ação e levou-a a um plano. E isso é muito importante. Antes de nós avançarmos mais na história, quero-vos fazer uma pergunta, que é uma pergunta que fica no ar. Qual é a tua dracma? O que é que tu perdeste? Eu não conheço a 100% a vida de cada uma de vocês. Aliás, nem vocês conhecem a vossa própria vida a 100%, só Deus. Mas sei que na vida de cada uma, nesta tarde, falta alguma coisa. Isso sei. Porque nós vivemos num mundo de caos, nós vivemos num mundo em que nós próprias nem sempre estamos alinhadas e facilmente perdemos alguma coisa. Às vezes o perigo está é que nós nem sabemos que nos falta alguma coisa e falta. O que é que pode ser esta dracma? Para já é algo valioso, certo? É algo que tem um valor. A dracma pode ser uma coisa que vocês tinham antes e agora não têm. A dracma pode ser um valor moral que vocês pautavam, e um valor é aquilo que nos baliza do que é certo, do que é errado. Era algo que vocês tinham isso como uma coroa que usavam. Ah não, porque Deus assim, porque Deus assado. E hoje? Hoje porque o mundo enfraqueceu, hoje porque o vosso coração esfriou, já não é assim tão importante, já não é assim um valor tão balizador do certo e do errado. O amor é para ser vivido, cada um expressa-o de maneiras diferentes. Percebem o que eu estou a querer dizer? Coisas que eram muito rígidas e certas para vocês, hoje estão mais frouxas. Isso pode ser uma dracma perdida. Isso pode ser algo que vocês já tiveram e agora não têm. E pode ser uma coisa que tinham há um ano atrás, como pode ser uma coisa de há 10 anos atrás e, entretanto, já não a têm. Sondem o vosso coração e procurem na presença de Deus o que é a vossa dracma. Mas, queridas, vocês estão com 9, falta-vos uma, ou mais. A dracma também pode ser perdermos o primeiro amor. Sabem que a Bíblia fala do primeiro amor? Quando nós nos convertemos, quando nós nos convertemos, temos o gás todo. Quantos são? Vamos a eles. A gente vai evangelizar o mundo inteiro e as pessoas todas à nossa volta têm que se converter.
Isso é importante para nós, é importante para elas. E tem que ouvir, e tem que saber. E eu não consigo começar um dia sem estar na tua presença, Senhor. E eu canto, e eu louvo. E hoje consigo passar um dia sem estar na tua presença, cantar, mais aqui na igreja, e às vezes para dizer, uau, aquele irmão canta mal. E se calhar não há aquele fervor, as pessoas são livres, quer dizer, elas olham para mim, veem que eu sou crente, elas é que têm que chegar ao pé de mim e dizer, o que és tu diferente? E eu depois explico-lhes. É o doente que vai ter connosco, que estamos curados, é o ladrão que vai ter com a polícia, não há aqui qualquer coisa aqui. E é esse primeiro amor, que podemos perder. E quando o Espírito inspirou o apóstolo João para escrever o livro do Apocalipse, houve uma igreja que ele deu este recado: tem contra ti que tu perdeste o primeiro amor. Eu vou abrir aqui a passagem só para ser mais rápido, está bem? Diz assim Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Entretanto, tem contra ti o facto que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde é que caíste? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Este primeiro amor, este fervor, este anelo, este desejo de Deus acima e à frente de todas as coisas é legítimo e é certo. Sabem porquê? Porque Deus não mudou. Somos nós que mudamos. Ele é digno de tudo isso na mesma. E se nós temos que recalibrar, se nós temos que alinhar as coisas para que Ele fique outra vez no primeiro e no trono, no centro, que assim o seja. Isto pode ser uma dracma perdida. E é importante que procuremos-la. Tal como esta mulher procurou. A vida dela dependia disto. Ela procurou como se não houvesse amanhã. Ela procurou como se a vida dela dependesse disso. Que nós façamos também assim. E certamente vamos estar a fazer bem. O plano de ação dela foi tão bom, e é por isso que nós estamos a falar dele, e por isso devemos imitar, porque ela compôs o plano de ação por passos simples, mas eficientes, até chegar ao resultado final, que era encontrar a dracma. E ela imitou Deus. E há bocado a Wanda estava a falar de Gênesis 1. E Deus, quando estava no caos do mundo, Ele fez luz, ação e ordem. 3 palavras, luz, ação e ordem. Foi o que aconteceu aqui também com ela. Como vocês e eu lemos aqui na passagem de Lucas 15. Qual foi a primeira ação que ela fez, ali no versículo 8? Quando ela percebeu que tinha perdido a dracma? A primeira ação foi? Antes disso, vê lá. Acendeu a candeia. Ela precisou de luz. Porque às escuras não se vê nada, né? Eras à palpa delas e ia estar a procurar. E nós também precisamos de luz, tal como ela. Porque nós somos salvas, regeneradas, mas ainda temos problemas de visão. E problemas sérios. Nós não vemos Deus como Ele realmente é, e neste mundo nunca o conseguiríamos ver. Por mais perto que andemos, Ele é Deus e nós não somos. Só quando passarmos para a eternidade é que a gente vai conseguir ver a coisa globalmente. Nós não conseguimos ver como é que nós somos, nós achamos sempre que somos tão boas, não é? Eu estou sempre certa e os outros estão sempre errados. Quando eu escolho alguma escolha, eu escolho bem agora os outros. E nós não conseguimos ver os outros como eles são também. Então temos este problema de visão, que precisamos de luz, e a luz é as Escrituras. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quanto mais das Escrituras nós conhecemos, mais de Deus nós vamos conhecer, mais os nossos olhos vão ser limpos. Também foi para uma igreja em Apocalipse que o Espírito falou de pôr um colírio nos olhos, para ver melhor. Nós precisamos disso, dessa limpeza, para que nós consigamos ver as coisas como elas são na ótica de Deus e não na nossa mente ilimitada visão. Então a primeira coisa que ela fez foi procurar luz. E as casas neste tempo, no tempo de Jesus, não eram como nós, que têm janelas. As casas tinham umas frechas que era para passar o ar, mas não tinham janelas grandes. Portanto, não entrava luz. Então ela, para ter luz, ela teve que ir procurar do modo artificial. Ela teve que ligar a candeia. E a candeia implicava custo.
aquilo era algo que tinha-se poupar. Está aqui irmãs mais velhas que ainda são do tempo de acender a lamparina e aquilo não se acendia ali e tomam lá aquela coisa. Tem que ser em momentos certos, ainda tem um bocadinho de luz, não vamos acender, só quando estiver mesmo escuro, porque tinha que se poupar aquele recurso. Mas aquela situação era tão grave na ótica dela, que ela, não, eu tenho que ligar a luz porque eu tenho que procurar e eu tenho que ver. E as casas não era chão assim, as casas era areia, era chão, terra. Portanto, quando ela liga a luz e depois a seguir nós vemos que vai varrer, aquilo deve ter sido pó e deve ter sido, não deve ter sido fácil. É importante ela ligar a luz e é importante nós ligarmos a luz porque a luz revela, às vezes, o caos. Se tiver assim média luz, nós não vemos muito bem as coisas. Quando acendemos a luz a sério, nós percebemos as coisas fora do sítio, percebemos que aquilo não está limpo, percebemos que aquele móvel já está assim há tantos meses e a gente nunca mais mexeu nele. Percebemos caos em pequeninas coisas que só a luz é que revela. E daí ser importante nós fazermos esse exame também. Temos que nos aperceber que muitas vezes, e por isso é que esta parábola eu acho que deve tocar a cada uma de nós de modo especial, as nossas vidas têm muitas coisas mesmo. Aquela vida simples que se estava ali a falar, organizada, facilita a nossa mente, facilita o nosso coração, facilita as relações familiares. Nós temos muita coisa, nós vivemos em dias de confusão, em que é preciso um ritmo acelerado e é incutido em nós. E às vezes fazemos decisões automáticas sem ponderar, sem parar. Respondemos logo, sim, não, a convites que nos fazem, questões até que são lícitas, mas não temos aquele coisa, olha, eu vou orar sobre isso, eu vou ver na minha agenda, eu vou ver se é possível. Demonstrar que, se Deus quiser, aquilo que Tiago fala, o amanhã, se Deus quiser, eu tenho que o buscar primeiro. Mas se eu dar já a resposta, eu não estou a pô-lo na equação. Então, desacelerar as coisas, 99% das coisas não são urgentes, devido à morte. Portanto, as coisas podem esperar, as coisas podem aguardar e vamos ter assim um ritmo mais suave. Para que, se der o caso de faltar uma dracma, nós percebemos. Porque na azáfama da correria de um lado para o outro, nem paramos e nem percebemos. E o perigo maior que está aqui, irmãs, nestas três histórias, é que nós pendemos a vermos na ótica da ovelha, do dragma perdida, do filho pródigo e esquecemos muito facilmente. Todas nós pendemos para o outro lado. Para o lado do que é justo e que não precisa de arrependimento. E se calhar fazemos parte das 99 ovelhas que ficaram no sítio certo e não precisaram de resgate. Se calhar até somos o filho que ficou em casa e que não dá dor de cabeça ao pai. Mas isso não é bom. Se fizermos isso de um modo religioso, ritualista, do assim, eu fico aqui no meu cantinho, estou na minha zona de conforto. A vida cristã não é zona de conforto. Conforto, minhas queridas, é o oposto do que Deus quer. Jesus não viveu uma vida confortável, porque tinha um propósito, porque tinha um alvo. E quando nós estamos a desbravar coisas, temos que incomodar os outros, a nós, tem muito conforto, preocupem-se com isso. Se vocês não estão a fazerem um ninho, estão a aninhar aqui e não estão a ver tudo o resto, nem as vossas necessidades, nem as dos outros. Nós temos que admitir na presença do Pai Celestial: Senhor, quem sou eu? Eu sou aquele filho que compra as normas todas, faz tudo automático, ou será que eu não estou a ser sincera contigo, não estou a mostrar que há anelos no meu coração que não estão satisfeitos, eu não estou a mostrar que há frustrações que eu já trago há algum tempo, não estou a mostrar isso tudo na tua presença. E pedir ajuda a Deus, pedir arrependimento a Deus. Todas estas situações tiveram solução quando a autoridade interveio. A autoridade é Deus, é nas nossas vidas também, e Ele vai-nos certamente resgatar quando nós assim o fizermos. Então, acenda a luz, passa tempo na presença de Deus, abre as Escrituras
e lê com olhos de ler, ouve com ouvidos de ouvir e apropria-te do que tu tirares ali das Escrituras, arruma a tua casa, que é o título da nossa tarde hoje, e já foi falado muito e eu vou repetir um bocadinho, Deus não é um Deus de caos, Deus é um Deus de ordem. Começou assim no Gênesis, e por mais urticária que te dê a palavra rotina, porque há pessoas que não gostam da palavra rotina, aquilo dá-lhes algumas comichões. Eu sou um espírito livre, eu não sou uma pessoa que encaixa em normas, em regras. Deixa-me que te diga que a rotina às vezes está mal explicada e que Deus criou-nos, a cada uma de nós, para ter ritmo e para repetição. E é por isso que nós há bocado cantámos aquela música do Mestre, porque aquela música tem ritmo e cresce e diminui, é forte, é suave. E a nossa vida do dia a dia tem que ter ordem, tem que ter rotina, mas é com ritmos, não é eu seguir umas normas, não é fazer sempre tudo igual e seguir ali uma lista do check, check, check feito. Não, é ritmo. Às vezes dá para ser mais rápido, às vezes tem que ser mais lento, às vezes pode ser mais forte, às vezes pode ser mais suave. Mas dentro disso, perceber que há uma previsibilidade e há uma segurança em haver rotinas. Se elas forem saudáveis, atenção que rotinas não é eu pegar na minha agenda e eu faço as coisas, é eu, na presença de Deus, dizer, Senhor, estou a prever que esta semana tenho que ir terça-feira ao médico, tenho que ir à escola dos miúdos, tenho que ir fazer aquilo, estás comigo nestas ações, eu vou aqui marcar e o Senhor cuida dessa reunião, cuida daquela conversa, cuida para que isto não se agrave e esta questão não seja... Estar a fazer rotina, estar a fazer uma agenda, mas com sabedoria e a buscar sempre Deus, e ela estar tão simples e não subcarregada, que se houver um imprevisto, que há, sempre, eu tenho flexibilidade para me ajustar, porque não é o caos. Ai, agora, já não consigo ir fazer aquilo e agora... Não, tenho flexibilidade, porque ela não está subcarregada e porque antes eu orei e disse assim, oh, Senhor, eu orei por isto, se veio esta coisa que eu não estava à espera, é porque tu também estavas a saber disso e vais-me ajudar agora. Percebem? Flexibilidade, de perceber que não pode ser tudo como nós queremos. O mundo não é regido por mim e por vocês, é regido por Deus. E dentro disso Ele quer alguma estrutura. Ele quer que assim o façamos, mas temos que ser sábias e de perceber que Ele está no controle de tudo. E estas questões da rotina e das repetições são tão importantes que há necessidades básicas que todas nós temos, que temos ou pelo menos devemos preencher todos os dias, como comer, como dormir, como conviver, como trabalhar, como... Está-me a faltar uma. Exercitar. São tudo coisas básicas e essenciais que todas devemos fazer todos os dias. E que se falharmos uma delas, vai virar caos. Pode não ser num dia nem dois. Mas às vezes problemas de saúde lá mais à frente foi porque estas questões não foram satisfeitas e organizadas antes. São necessidades básicas que temos que repetir todos os dias, porque isso é uma rotina que Deus preparou o nosso corpo para ser assim. Então Deus não é contra as rotinas. O que Ele é contra é eu estar no trono e eu é comando. Mas há estruturas e há repetições que têm de ser feitas constantes e daí a importância de nós termos ações rotineiras, sábias mas rotineiras. Irmãs, o caos é natural neste mundo. Tudo vai e pende para o caos, ninguém tem que fazer nada. Aquele vosso jardim, aquele vosso vaso, se vocês deixarem-no sem nada, sem cuidados, vai nascer as ervas daninhas, vai nascer isto e aquilo. Vocês não têm que plantar lá nada, pois não? Aquilo aparece não sei de onde, mas aparece. Mas para pôr ordem é que é preciso esforço. E por isso, o que Deus nos chama, através desta história desta mulher, é que nós, para pormos ordem, temos que ter ação. Não é? Tem que haver uma força de vontade nossa, tem que haver uma motivação nossa, tem que haver uma intenção nossa. Não é natural. As coisas lá em casa não se organizam sozinhas. E quem diz lá em casa,
diz no trabalho, diz na questão da saúde. Tem que haver uma ação tem que haver uma ação que vá facilitar isso e não esperar que do nada as coisas se organizem, que do nada o meu testemunho cristão seja um espetáculo e as pessoas ficam bem impressionadas e eu deixo um rastro de santidade por onde eu passo. Não é assim, não é assim. Tem que haver ação minha, motivação minha, propósito, plano meu. Porque se eu deixar as coisas paradas, vai virar o caos. Sempre, em tudo. Porque o pecado fez isto a este mundo. Irmãs, o que é que diz aqui no versículo 8 do capítulo 15 sobre a mulher? Como é que ela varre a casa e o que é que diz a seguir? Exato. Busca com diligência. Ela procurou assim. Ela procurou a sério. Ela acende a lâmpada de um lado, vai com a vassoura no outro e varre. E procura debaixo dos móveis. Eu não sei, ela se calhar procurou a casa toda, porque ela não sabia onde é que tinha sido. Ela não deu conta. Ela só se apercebeu que não tinha. Então ela procurou a casa toda. As casas não tinham tantas divisões como nós, mas tinham as divisões e ela procurou, ela humilhou-se, ela deitou-se no chão, ela se pôs de joelhos, ela procurou atrás, ela arrastou móveis, ela fez o que ela tinha que fazer. E de certeza que ela teve de se prostrar muitas vezes, baixar muitas vezes, passar com a vassoura lá embaixo. E isto é a posição de humildade que ela mostrou, disse, eu quero lá saber de mim, eu tenho a cachar a dracma. O dia hoje não pode acabar sem eu encontrar a dracma. E essa humildade fica-nos também muito, muito bem, porque eu não sei vocês, mas eu quero melhorar sempre. Eu quero ser melhor hoje do que eu era ontem. Eu quero passar de níveis na vida cristã. Não quero passar a ficar sempre no nível 1. Passar para o nível 2, para o nível 3. Fica mais difícil, fica. Ficas com inimigos mais fortes, mas ficas com armas mais fortes também. E temos esta noção que há uma desenvoltura e que há patamares. E eu não quero ficar sempre no mesmo. Se vocês também não querem esta posição de humildade, eu vou fazer o que é preciso para alcançar o que me falta, para encontrar o que me falta. Deus agrada-se disso. Mas é vocês humilharem-se também. E dizer, Senhor, eu não sei como é que eu perdi aquilo, não sei quando, mas eu vou procurar e eu vou ter de volta, porque Tu vais-me ajudar, a Tua luz vai-me ajudar. E a força e a minha motivação, eu pego na vassoura e hoje tem que ser. Hoje vai ser, hoje vai acontecer. É importante nós pensarmos que também temos que ter esta postura como ela, de procurar diligentemente e não desistir. Eu acho que às vezes desistimos fácil demais. Sejam as mais novas, sejam as mais velhas. Coisa fica um bocadinho difícil. Pronto, não consigo. Pois não sei. Olha, não dá. Paciência. As circunstâncias não estão fáceis. Olha, vamos ver as coisas, o copo meio cheio. Tenho 9 dracmas. Está-me a faltar uma, mas já tenho 9. Se te falta uma, estás em falta e incompleta. E se tu tinhas 10, porque Deus te deu 10 e agora tens 9, Deus quer que tu tenhas 10. Não vamos ter uma mentalidade de tentar ver o lado bom das coisas. Porque isso às vezes é preguicita aguda, é que assim eu fico no conforto, não tenho que fazer nada. Se te falta alguma coisa e tu e Deus sabem o que é, e hoje à tarde se calhar o Espírito já está aí a mexer alguma coisa, estou desconfiada que é por ali, procura isso, Ele vai-te ajudar. Se Ele te deu 10, é porque com 10 é que está bem. E eu não sei vocês, mas às vezes há aqueles fios que têm medalhinhas, quando falta uma pessoa, está a faltar uma, nem deu conta. No outro nós vemos, né, que não está bem, não está completo, não está o que é o original, o que é suposto. Falta uma, temos que achar, não quer saber que tenho 9, eram 10 e tem que ser as 10, porque é isso que Deus quer. Tenho a certeza que quando ela estava à procura da dracma, encontrou coisas que ela nem sabia. Olha, está aqui! Isto que eu andei há tanto tempo à procura, mas não era uma dracma, ela não procura tão bem. Quando nós ligamos a luz, vai haver coisas que nós vamos ver noutras áreas também. Era a dracma que nós queríamos, mas afinal ali também não tem estado bem. Naquelas situações eu não reajo bem. O meu feitio às vezes... Será que eu não tenho que orar por isso?
Ou Deus não é Deus de tudo, Senhor dos céus e da terra e do mar? Ele não tem poder sobre o meu mau feitio, sobre as minhas hormonas malucas? Tem, se eu me humilhar. A questão é que a gente tem que dobrar e nós não gostamos tanto dessa parte. Vamos encontrar outras coisas, não devemos descurar o foco que é Dragma, mas podemos organizar outras coisas, ou lembrarmos que ali há coisas para organizar. Com a luz, nós vamos conseguir fazê-lo, sem dúvida. E agora, só mesmo para terminar, temos aqui o versículo 9, que é o final da história. E achando-a, conseguiu, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A decisão de mudar foi dela, quem pagou o preço foi ela, porque ela andou ali embaixo toda encurvada, mas o prémio ou a recompensa e a alegria de encontrar a dracma ela partilhou. E Deus fez-nos para isso, para nós partilharmos umas com as outras. E ela chamou foi as amigas e as vizinhas, tudo que estava ali à volta, pessoas que eram importantes para ela. Celebraram e comemoraram aquele momento alegre. Se ela, não sei se ela mandou no WhatsApp uma mail: orem por mim, irmãs, nem disse o quê, mas orem por mim. Aquilo levantou ali uma rede de oração, e agora ela diz: olha, aquilo que eu estava a orar, que vocês estavam a orar aconteceu, o Senhor ajudou-me, eu ia cheio de... Olha, vocês nem imaginam, sabem onde é que ela estava? É este momento, esta partilha, de mostrar a fraqueza que ela perdeu, de mostrar a conquista que ela conseguiu, e de mostrar que todas nós precisamos de coisas e umas às outras. Nós precisamos desta rede de ajuda, de partilharmos as dificuldades, as lutas, não é para celebrar, ai irmãs, a minha fraqueza é esta. Não, é para celebrar a fraqueza que Deus usa e que Deus quer, porque Ele salvou-nos assim, e o que Ele pode fazer por meio disso. É termos essa noção de que todas juntas funcionamos mais forte, nas alegrias e nas tristezas. Eu acho que se fosse eu, achava a moeda e dizia assim: epá, agora vou ficar aqui quietinha em casa para não perder outra vez. Porque confusão, muita gente em casa, a probabilidade podia acontecer mais alguma. Mas a prioridade estava no sítio certo, ela encontrou aquilo que ela tanto procurava e tanto desejava, aquilo que era tão importante para ela e quis partilhar. E nós precisamos disto, partilharmos umas com as outras. Seja isto, deste tipo de reuniões, seja servir aqui na igreja, porque é aí que a gente ganha taleca e ganha... E conhecemos melhor. E conhecemos que não somos assim tão espirituais quando acontece alguma coisa muito grave ou que nos chateia, ou quando as coisas não estão a acontecer como nós queremos. E percebemos: olha, vou orar mais por ti, irmã, porque tu precisas de oração nesta área. E é esse convívio, é essa proximidade que a partilha faz e que nos ajuda a melhorar. E foi para isso que Deus nos fez. Foi para isso que Deus nos fez. E pronto, era isto que eu queria falar esta tarde com vocês. E, portanto, mãos à obra, porque de certeza que temos coisas para arrumar, temos coisas para alinhar, temos coisas para organizar. O que é agora entre vocês e Deus? Eu já percebi algumas. E devo-vos, se vocês são como eu, quando vocês percebem, dá assim uma dorzinha. É mesmo aqui. É mesmo aqui, quando se toca e é mesmo ali a ferida. Mas se é aqui, quer dizer que é para melhorar. O Senhor não faz nada por mal, é para melhorar, é sempre para melhorar. Confiemos no grande Deus que temos.